Das numerosas casas regulares que em Portugal sobreviveram às primeiras décadas do século XIX, várias houve que escaparam ao determinismo imposto pelos grandes marcos que cunharam o estiolamento da vida congreganista portuguesa. O Convento do Corpo Santo de Dominicanos Irlandeses constitui um desses casos. Instituição estrangeira, por princípio alheia ao espectro de aplicação das medidas anticongreganistas e anticlericais do liberalismo e sucessivamente da Primeira República, viu o seu percurso ditado antes de mais pelo contexto político-religioso do país de origem, embora também secundariamente pelo contexto, não apenas religioso, do país de recepção. Contextos que, conjugados, não deixaram de emoldurar a secularização da vida religiosa e as sucessivas alterações ao seu património, móvel e imóvel, tangível e intangível. Num tempo em que a integridade desse património se encontra comprometida por sucessivas adaptações e reconversões funcionais, num momento particularmente em que parte do edificado se apresta a servir novos propósitos, no caso, pela sua conversão em unidade hoteleira, parece urgente sondar-lhe a memória e recuperar-lhe o significado. A instalação em Lisboa de uma casa destinada a abrigar religiosos da província dominicana irlandesa respondeu diretamente à necessidade de preservar o credo católico na Irlanda e, em particular, de assegurar a devida formação religiosa aos futuros professos da Ordem dos Pregadores, num tempo, o da Reforma Protestante, em que na Irlanda, como noutras regiões da Europa, se moveu dura perseguição contra o catolicismo. Esperava-se que, uma vez formados, os candidatos ao sacerdócio regressassem ao país de origem e aí restaurassem e vivificassem a antiga organização e prática religiosa. Assim, mais que instituições com pretensão de perenidade, os vários conventos, colégios ou seminários disseminados como que em rede pela Europa Católica poderão, de algum modo, entender-se como instituições temporárias. O caso dos dominicanos irlandeses não deve considerar-se um caso único. Em Lisboa se instalaram, motivados pela crueza dos conflitos religiosos que abalaram a Europa entre os séculos XVI e XVII, várias outras casas. O Seminário de São Patrício, de irlandeses, o Convento de São Pedro e São Paulo, destinado a ingleses, o Convento de Aquietação de Clarissas Flamengas, ou irlandesas neste caso, o Convento do Bom Sucesso, de dominicanas irlandesas, e o Convento de São Salvador de Sion, de brígidas inglesas. Instalações provisórias e condições precárias assinalaram as primeiras décadas da presença, que remontará ao primeiro quartel 600, dos dominicanos ibérnios em Portugal. Desfavorecidos pela política de restrição à fundação de novas casas religiosas, que então vigorava no quadro da monarquia dual. A situação só viria a ser revertida com a intervenção, a partir de 1629, do diplomata dominicano Daniel O'Daly, em religião Frei Domingos do Rosário, que diligenciou melhor morada para os dominicanos, que em número de 12 se instalaram na Calçada do Combro e, a partir de 1633, no Pátio das Comédias, às Fangas da Farinha, antigo teatro doado por um nobre, Dom Luís de Castro do Rio, senhor de Barbacena e alcaide-mor da Covilhã. Em 1634, o Prelado-Geral da Ordem Dominicana determinou que a instituição devesse corresponder a um colégio, ou Studium Generale, destinado à formação de exilados irlandeses, e nomeou como reitor Frei Domingos. Pouco se sabe a respeito da configuração das moradas provisórias ocupadas pelos ibérnios até à fundação do seu convento na zona do Corpo Santo, a 4 de maio de 1659. Que resultaram de uma adaptação à casa regular de estruturas pré-existentes destinadas primariamente a outras funções. A referência historiográfica ao Convento das Fangas da Farinha, contudo, parece apontar no sentido de uma adaptação consistente, conquanto insólita, à finalidade da casa. Verificou-se a conversão dos camarotes do antigo teatro em celas e a instalação no palco da Capela-Mor. Esta última, lavrada de madeira de pinho, foi decorada interiormente com pinturas e peças de imaginária sacra, das quais se destacava, colocada em lugar cimeiro, uma escultura de Nossa Senhora do Rosário, orago do Novel Convento. Entretanto, as perseguições levadas a cabo por Cromwell e a intensificação do exílio católico suscitaram a demanda de mais extensa e cómoda morada, intento novamente alcançado
por Dominic O'Daly, em virtude da sua fulgurante carreira diplomática e das relações de confiança que foi selando com vários elementos da corte e da Casa Real. Em 1658, regressando a Portugal vindo de Madrid, obteve junto da rainha Dona Luísa de Gusmão, de quem era confessor, licença para nova fundação. A ereção canónica do novel cenóbio, sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário e de São Domingos, e com capacidade, desta vez para 50 religiosos, já não mais 12, verificar-se-ia finalmente a 4 de maio, como se disse, de 1659, sob direto patrocínio da rainha. Deste convento do Corpo Santo haveriam de sair rumo à reevangelização da Irlanda vários mártires da fé, razão pela qual a casa ganhou o epíteto de Seminário dos Mártires. Mas de novo se faria sentir o desfazamento entre as necessidades do convento e os bens e propriedades por ele detidos. E de novo o espaço haveria de ser alvo de negociação. Em 1743, a fim de fazerem face à pobreza em que viviam, como invocam, os religiosos solicitam a construção em terreno contíguo ao seu edifício de umas casinhas para arrendamento, de modo a obterem uma fonte de rendimento extraordinária. A pretensão não conheceu o conselho positivo de todas as partes, entre as quais o Senado da Câmara, mas certo é que se concretizou. Apesar da localização em zona nobre, aqui está o Palácio, Corte Real, aqui está o convento, aqui está o palácio e aqui está o antigo convento. Aqui está o antigo, o que se conseguiu ver como é que seria, quer dizer, a reconstrução possível do antigo convento através das medidas. Portanto, continuando, apesar da localização em zona nobre, de fronte do Palácio Corte Real e do evidente desvalor estético, de que nos dá nota um sugestivo documento da Câmara que se refere a um alpendre colocado na portaria do convento, e depois, cito, sobre uns paus fora da porta e a todo o nível da parede contígua, onde se teriam instalado, cito, várias barracas armadas por modo de tendas, cobertas com pedaços de lona remendadas. Elas situar-se-iam, estes abarracamentos, situar-se-iam aqui, nesta zona. Ter-se-ia feito uma espécie de um alpendre para o efeito, com várias barracas que seriam arrendadas. Como seria então o convento do Corpo Santo antes do terremoto de 1755, que o incêndio que se lhe seguiu terá em grande parte reduzido a escombros? A documentação emitida na sequência do cataclismo pelo Juízo da Inspeção dos Bairros de Lisboa dá-nos informação precisa sobre as medidas do conjunto edificado, um total de 32.362 palmos e 9 centésimos superficiais, que eu não converti nesta altura, composto por convento e respectiva casa, e respectiva igreja, casas anexas e 2 pequenas lojas. Já a cartografia nos revela uma superfície tendencialmente retangular, de ângulos imperfeitos, cuja irregularidade parece fruto de um pragmático e sucessivo ajustamento à área circundante, e, por outro lado, o resultado de uma adaptação a estruturas pré-existentes, porque é possível que elas tenham existido. Pela compra a 3 diferentes proprietários, se percebe, e mesmo pelas reservas dos proprietários em deixar o local onde tinham habitações, ou pelo menos onde existia edificado, se percebe que poderá, que há certas circunstâncias que poderão ter levado eventualmente ao reaproveitamento de algum tipo de estrutura, mas é uma hipótese que fica. De qualquer forma, foi este o esquema que, através da cartografia e dos elementos, portanto, documentais, a documentação escrita, nomeadamente da Câmara e existente também na Torre do Tombo, nos permitiu chegar. O terremoto, que, como se disse, assolou o convento e a igreja, aliás, não foi só o terremoto, foi o incêndio também, obrigou à reinstalação provisória da comunidade que lhe sobreviveu e que transitou para a Rua Formosa, e à reconstrução do edificado em terreno de dimensões semelhantes às anteriormente detidas, mas enquadradas agora num plano urbanístico em tudo diferente, a Baixa Pombalina.
aqui está um plano da Baixa, com a sua ortogonalidade característica. Curiosamente, ou não, a integração na lógica racionalista que impregna a planificação da cidade nova não redunda na elisão da memória do antigo cenóbio, não tanto pela definição do plano em si mesmo, mas pela sua negociação por parte dos religiosos dominicanos, que diligentemente tentaram adaptar os condicionalismos construtivos aos parâmetros de caráter simbólico e identitário. Foi desta forma que conseguiram alterar a localização prevista para o convento, de modo a aproximá-lo do seu primitivo lugar de implantação. Ora, o convento viu-se atrás, onde se situava, e aqui está, onde ele se situaria a cor-de-rosa. Neste primeiro plano de 1700, ou pelo menos aqui na documentação de 1756, o convento situar-se-ia, portanto, aqui, junto ao antigo espaço, mas não correspondendo-lhe ponto por ponto, nem mesmo em termos de medida total. Essa também teve que ser negociada e em favor dos religiosos do Corpo Santo. O que é que se pretendia essencialmente? Que o lugar sagrado fosse respeitado. E era este o lugar sagrado, e era esta a orientação do templo, não outra. Que a constituição deste quarteirão assim configurado poderia pôr em causa. E, como se vê aqui, foi aqui, portanto, no novo quarteirão, mas respeitando o antigo espaço, pelo menos a igreja, o espaço sagrado, o espaço simbólico, mais simbólico, não só a igreja, até o claustro também, que se situou, que acabou por se situar o convento depois de várias, eu não digo contendas, mas de várias negociações, digamos-lo assim. O plano de reconstrução previa, de facto, uma superfície retangular disposta perpendicularmente em relação à derruída estrutura e paralelamente em relação à margem ribeirinha, ocupando a igreja com fachada aberta a sul, o extremo poente do quarteirão. Contudo, o projeto efetivamente executado afastou-se em alguns pontos do ideado pelo plano de Carlos Mardel, com data de 1756, exprimindo precisamente um tentame de recuperação do antigo chão sagrado e, no seu conjunto, da memória do antigo edificado. Imbuídos da mesma lógica e fidelidade a uma herança, a comunidade tentou, por outro lado, reproduzir a planta e espaço interno da igreja. Se atentarmos na descrição do primitivo templo, veremos que muitas das suas características se mantiveram. Assim, o autor da coreografia portuguesa diz-nos que a igreja é feita ao moderno, a igreja antes do terremoto, de uma só nave, com a porta paranascente, que tem 9 capelas, com a maior, aonde está o Santíssimo Sacramento, portanto, a capela mor. Com São Domingos e São Francisco. As duas colaterais são as de Jesus e da parte do Evangelho, e de Santa Luzia, da banda da Epístola. As 6 capelas que estão no corpo da igreja são, na banda do Evangelho, a de Nossa Senhora do Rosário, evidentemente, um dos Oragos, com sua Irmandade, e a de Santo António e a de São Gonçalo de Amarante. As da parte da Epístola são as de Santa Rosa de Lima, religiosa da Ordem, e de Nossa Senhora da Pérsia, imagem milagrosa, e a de São Patrício, apóstolo da Irlanda. Eu não vou demorar muito mais com mais descrições, portanto vou passar um pouco à frente. Ora, no templo reconstruído, ou construído ab início, notamos ter-se mantido o número, distribuição e hierarquia das capelas, o seu emolduramento pétreo, a orientação do altar-mor para poente, o enquadramento da capela-mor e ainda o prospecto centralizante do conjunto. É uma planta, octogonal, mas é uma planta praticamente centralizada, é composta por mais do que uma, enfim, por mais do que um corpo, digamos assim, e mesmo por mais do que um tipo de cobertura, abóbadas e a cúpula hemisférica, mas de qualquer forma o plano central, do corpo central, é um plano centralizado. Não é a primeira vez que num convento deste tempo
ou que recupera um convento antigo. Outro caso, entre vários outros, é o do Corpus Christi, que se trata de uma planta centralizada e que se manteve a planta centralizada. Aspecto interessante é o da assimilação, pelo menos parcial, do espaço cenobítico a um quarteirão de prédios de rendimento, situação que ocorreu em relação às demais casas religiosas inseridas no plano da reconstrução pombalina. Caberia neste ponto indagar se essa integração terá de algum modo alterado a vida conventual, não tanto no plano da espiritualidade, mas pelo menos no da gestão da sua vida corrente. É que a adjudicação da propriedade, tal como prevista pela lei, obrigava a comunidade a reedificar o convento e igreja no prazo de 5 anos, o que implicava, e a própria estrutura do edificado proporcionava, prevendo lojas no resto do chão e habitação residencial nos pisos superiores, a prática de atividades lucrativas, por mais que pautadas por imperativos de sobrevivência, para o devido financiamento das obras, que, é certo, outros expedientes ajudavam também a assegurar, expedientes até, quer dizer, providos de, assegurados por bulas, por breves papais. Isto eu penso que é. Os registros de décimas da cidade confirmam, de facto, a utilização comercial de parcelas e, até certa altura, peço desculpa, e até certa altura, mesmo de parte do edifício destinado a colégio, para fins de angariação de fundos. Apenas cerca de 15 anos depois do terremoto, terá o novo convento sido ocupado pelos dominicanos irlandeses. Em outubro de 1770, com efeito, ainda se encontravam no seu hospício da Rua Formosa, de onde assinam uma procuração a certo religioso que, em nome deles, se encarrega de contrair um empréstimo a juros, mediante, entre outras obrigações, a hipoteca da renda dos armazéns, à época, cito, arrendados no Colégio Novo do Corpo Santo. Portanto, e neste caso, o colégio, já estamos nesta fase em que existe aqui um pardieiro que, pelas décimas da cidade, vimos a concluir ter sido mais tarde transformado num prédio de rendimento. Prédio de rendimento que se acoplou e que se tornou, portanto, unido, mesmo pelo interior, mais tarde, quando toda a parte conventual, toda esta secção conventual, aqui encontra-se a igreja, aqui prédio de rendimento, portanto há 3 estruturas diferentes, e aqui o convento propriamente dito, convento e colégio, não apenas convento, mas convento e colégio. Esta parte deixará de existir mais tarde em propriedade dos dominicanos e será aberta, de facto, uma ligação que tornará praticamente una, pelo menos no interior, a parte traseira da igreja e este prédio de rendimento que vem a substituir estas ditas casinhas ou pardieiro então construído. Curiosamente, a exploração comercial de espaços não cessa com a instalação definitiva no novo espaço, como bem revela um anúncio do Diário do Governo de maio de 1822, não é este não é do Diário do Governo, é de outro diário, de Irish Ecclesiastical Record, que tem muitos anúncios destes wines dos dominicanos, do Corpo Santo. Aliás, há várias categorias aqui, portanto, e que nos reportam também a propriedades tidas pelos próprios religiosos. Há o White Lumiar, Altar Wine, este é Red Lumiar Table Wine e o Red Colares Table Wine também. Certamente que o mais precioso seria o White, pelas funções a que se prestava. E, portanto, que se refere a este Diário do Governo, a existência junto à portaria do colégio de um armazém de vinhos explorado pelos próprios. E outros registros há as Gazetas de Lisboa fazem também alguma referência, indo novamente aqui à figura 10, em suma, até à venda da estrutura afeta a função educativa e habitacional. Esta venda realizar-se-á em 1856, o conjunto arquitetónico, prefazendo todo o quarteirão, seria definido por 3 corpos, aqui estão eles, consigo agora
que corresponde a esta imagem, 3 corpos individualizáveis, o templo com seus anexos, zonas funcional e espacialmente contíguas, como a sacristia, com fachada principal para o largo do Corpo Santo e lateral para a Rua do Corpo Santo. Eu tenho aqui os números, mas não os vou citar. O colégio, convento, com frente para o largo, aqui está ele, com frente para o largo do Corpo Santo, fachada lateral a sul para a rua, atualmente Bernardino da Costa, e fachada posterior para a Travessa do Corpo Santo, portanto, atrás. E a principal para a Travessa do Corpo Santo. Por fim, um prédio de rendimento estruturalmente independente dos restantes, comprovadamente independente, com fachada lateral para a Rua do Corpo Santo e principal para a Travessa do Corpo Santo. E certamente construído no espaço ocupado por um pardieiro afeto a certo José Caetano de Medeiros, mestre ferreiro, de acordo com os registros das décimas de entre 1770 e pelo menos 1775. Já em 1778, as décimas registram que esta propriedade como um prédio com lojas, andares e águas furtadas, portanto não um pardieiro. O edificado que até aos nossos dias chegou, e já estou quase a findar, corresponde na sua essência ao resultado da reconstrução do convento, colégio e igreja no período do pós-terremoto, muito embora tendo sido alvo de alterações, bem mais substanciais no interior que ao nível das fachadas, nos séculos XIX e XX. O estiolamento da vida conventual terá tido início escassas décadas após a reconstrução pós-terremoto do edifício. De facto, em virtude do movimento da emancipação católica, cujo princípio remonta a finais dos anos 70 do século XVIII, a Igreja da Irlanda passou a poder educar para o sacerdócio, de que resultou o natural esvaziamento das atribuições da instituição lisboeta. Contudo, em 1810, os frades foram autorizados a manter a casa para a educação de jovens e lecionação de línguas. A atividade letiva, suspensa oficialmente em 1817, só em 1835 cessaria com o encerramento definitivo do colégio. A maior parte do edifício foi vendida em 1856 à Companhia de Seguros Fidelidade, cuja sede aí se instalou, e a receita da transação aplicada à fundação da House of Studies em Tallaght, próximo de Dublin. Aqui está ela. Portanto, é uma relação que não é nacional só, é transnacional. Aqui há mais do que um contexto, há dois contextos ou ainda mais do que isso que se articulam e que pesam e que determinam o destino desta instituição. Realmente uma instituição entre fronteiras. A parte do edifício de caráter civil que se manteve, na posse dos irlandeses, um prédio de rendimento situado nas traseiras da igreja, foi convertida em residência dos religiosos que iriam continuar a exercer o seu ministério em Portugal. Portanto, é precisamente esta última parte, o prédio de rendimento. O decreto de extinção das ordens e congregações não afetou diretamente o Corpo Santo, que, entretanto, enquanto instituição estrangeira, não foi abrangido pelo âmbito da aplicação da mesma. Aliás, a permanência dos religiosos irlandeses esteve mesmo na origem da restauração da suprimida província dominicana portuguesa, ao permitir em 1893 a emissão de votos solenes do português Frei Manuel Frutuoso, responsável pelo restabelecimento da ordem em Portugal. Enfim, e foi no encalço da implantação da República, que trouxe consigo a reafirmação da laicização que o século 800 pretendera impor, que os dominicanos irlandeses obtiveram do governo a garantia de que não seriam de maneira alguma molestados no cumprimento dos seus deveres e que a sua propriedade se manteria absolutamente inviolável. Desilados, os dominicanos irlandeses passaram a entidade de acolhimento de imigrantes refugiados em Portugal, e foram vários, quer dizer, provindos da China, fugido ao regime comunista, depois de Goa, depois da tomada de Goa pelo Estado indiano, enfim, e não das Filipinas, da Nigéria, não me vou deter agora sobre isto. Enfim, em 2000, estamos a chegar ao fim, os paroquianos representavam 14 nacionalidades.
multiétnica e pluriconfessional, a comunidade abriu-se mesmo a membros da Igreja Ortodoxa e Protestante. Entretanto, em 1971, a Igreja do Corpo Santo foi canonicamente instituída como paróquia dos católicos de língua inglesa da Diocese de Lisboa. Os religiosos irlandeses, todavia, deixaram o seu edifício em 1989 à província dominicana portuguesa, para irem residir em São Pedro do Estoril, seguindo os passos de grande parte da comunidade anglófona. Enfim, em setembro de 2015, a igreja do convento foi fechada ao culto e no dia 1 de abril de 2016, aberto o procedimento para a classificação patrimonial. Uma nota só apenas para concluir em relação à evolução arquitetónica. Portanto, a partir de 1856, dois diferentes destinos se traçam para o quarteirão, até então detido pelos dominicanos, um respeitante ao corpo cenobítico, o outro respeitante à igreja e prédio de rendimento. O custo do primeiro ficará indefetivelmente associado à instalação, em cerca de 1863, da sede da Companhia de Seguros Fidelidade. Isso levou à adaptação, portanto, geral, externa e interna, em relação à qual não me vou deter. As intervenções conduziram à autonomização estética dos edifícios que compõem o quarteirão e que até então deviam exibir um cariz pretensamente uniforme e tipicamente pombalino. As fachadas perderam os azulejos que eventualmente as recobriam e alteraram a configuração de vários dos seus vãos e decoração dos mesmos. Enfim, tenho toda a série de alterações em relação às quais não me vou focar. Foi, contudo, o espaço interno que mais significativas modificações sofreu, resultando elas na completa transfiguração do antigo convento, embora a memória de alguns elementos mais evidentes, como o claustro, a escada conventual e o antigo pátio secundário, possa talvez ser ainda detectável. Por seu lado, a igreja, anexos e prédio contíguo terão tendencialmente mantido ao nível das fachadas e do interior do espaço sagrado a sua antiga configuração. Muito mais haveria a dizer, eu tenho aqui o elenco de todas as obras dos anos 30, dos anos 60, mas vamos para o património, o que ficou. Numa palavra, de facto, a zona habitacional do convento afigura-se-nos odiernamente como um espaço interiormente confuso, e pode-se ver aqui, desarmonioso, constituído pragmaticamente sob ditames de estrita necessidade e de onde foram elididos quaisquer elementos de valia artística. Só o templo, a sacristia e espaços funcionalmente anexos, como sejam os de circulação, devem considerar-se uma exceção ao panorama patrimonial descrito. E se a preservação do espaço litúrgico, e assim termino, e de suas diretas adjacências não significou nem implicou a preservação da sua sacralidade, posta em causa pelo encerramento ao culto, não deixou, porém, de servir de base à preservação da sua memória através do reconhecimento de um valor cultural. No momento como no início se avançou, em que parte do espaço se apresta a acolher nova empreitada refuncionalizadora e ao menos simbolicamente sacralizadora, como alcançar o sucesso de uma tão glosada reutilização adaptativa? E estamos na esfera, precisamente agora, da patrimonialização. Estes são, portanto, a escala de valores que se conseguiu em relação à história do edifício constituir, e estamos já no domínio desta transmutação de valor, de um valor, portanto, sagrado a um valor patrimonial. E assim encerro. Aliás, a questão é esta: onde está o genius loci do lugar? É isso que é preciso saber.